Olá, família! Tudo bem com vocês? Não, não é delírio, você não está ficando louco, você não está delirando. É isso mesmo, nós estamos começando uma série de vídeos chamado Hora da Família. Todas as noites, às 9 horas, nós teremos um encontro aqui para a gente estudar um pouquinho a palavra de Deus e também para que você faça parte do meu dia. Eu vou te explicar. Todos os dias no horário do almoço eu faço parte do seu dia, não é isso? Eu me encontro com você, nós almoçamos juntos, conversamos, tratamos de um assunto e ali fica daquele jeito mesmo. Só que o que acontece? Durante todo o restante do dia eu estou atendendo pessoas e dando aconselhamentos e conversando e tratando de casamento. E agora, todos os dias à noite, eu quero a sua companhia no meu trabalho. Então hoje o que nós faremos? O que nós faremos todas as noites? Nós iremos estudar pelo menos dois versinhos da Bíblia, para que você possa se edificar, assim como eu faço todos os dias antes de começar a trabalhar. E então irei prestar os meus atendimentos, os aconselhamentos. Então vocês terão acesso à minha rotina e mais do que isso, eu quero a companhia de vocês nesse ministério, nessa família. Afinal de contas, nós somos uma família, não é isso? Então nada mais justo que vocês fazerem parte disso também. Eu estou mais aqui no cantinho da tela para permitir que vocês aqui do lado, ó, quem assiste os nossos vídeos com o celular deitado, vai poder ir conversando no chat, interagindo sem atrapalhar a minha imagem, tá bom? Para começarmos, eu quero convidar vocês a nós fazermos uma série de estudos a respeito do livro de Provérbios. Então, nas próximas noites, todas as noites, nós vamos estudar um pouquinho o livro de Provérbios. Vai ser bem rapidinho, tá? Mas vai ser uma meditação que vai nos ajudar a aprender algumas coisas. Na meditação de hoje, eu quero ler os primeiros versos do livro de Provérbios. Salomão, quando foi escrever acerca da sabedoria, ele já começa dizendo assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria. O entendido adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Já quero começar dizendo para você o seguinte: o livro de Provérbios é um livro incrível, porque ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos repreende, ele nos dá bom siso, ele nos dá sabedoria, ele nos permite conhecer um pouco melhor essa ferramenta, esse corpo, essa estrutura que Deus criou. Então o livro de Provérbios vai nos ajudar a entender comportamento humano, vai nos ajudar a entender a psicologia, os anseios do nosso coração. E eu achei importantíssimo o verso 7, quando ele diz assim, que os loucos desprezam esse conhecimento que vem do Senhor. Entretanto, temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Que nós possamos, essa noite, dormir tendo a certeza de que devemos temer ao Senhor, porque está sob o poder dele, dar cabo à nossa vida ou não, restaurar a nossa vida ou não, restaurar a nossa família ou não. E nós devemos temê-lo por isso. Como que nós vamos temer a ele? Nós ainda vamos aprender isso no livro de Provérbios nos outros dias, tá bom? Agora eu quero convidar você a participar comigo dos meus atendimentos. Vamos lá? Eu vou projetar aqui para vocês. Vocês terão acesso exatamente ao que eu tenho, tá? Esse é o meu trabalho. Então, quando eu começo o dia, eu vou fazer um atendimento no WhatsApp. E lembrando que os nossos atendimentos no WhatsApp é por ordem de envio. Então, quando a pessoa manda uma mensagem, nós iremos atendê-lo primeiro.
Mas o que acontece? Se ela ficar sempre mandando mensagem, nós vamos atender o demais. Então por isso que demora um pouquinho, tá? Mas vamos lá, vamos ler essa mensagem aqui. Vocês vão ter acesso igual eu estou tendo. O número e o nome da pessoa não são identificados, tá bom? Ela diz bem assim: oi, boa noite, vi seus vídeos e achei muito bonito. Que bom, obrigado. Aqui nós temos uma mensagem automática, tá? Todo mundo que entra em contato conosco pelo WhatsApp recebe essa mensagem, já para identificar se quer um aconselhamento, dúvidas, se participa do programa Meu Deserto, tá? E tem um videozinho para você assistir ali de instruções de como funciona o nosso atendimento. E aqui ela diz assim, deixa eu abrir aqui. Eu quero muito a restauração do meu casamento. Ando chorando muito, pois eu e meu marido estamos casados há 6 meses. 6 meses. Ele chegou em mim e me falou que quer um tempo para pensar em si. E realmente isso que ele quer, continuar casado ou não. Deixa eu só colocar uma pausa aqui, porque agora nos permite, né, nós irmos conversando. Eu vou dar um aconselhamento a essa pessoa e eu vou conversando com todos vocês, né? Deixa eu te falar uma coisa. O que acontece? Depois que casou, não cabe mais esse momento de pensamento. Quero um tempo para saber se quero ou não quero. Nós precisamos entender que casamento é um compromisso vitalício, é para a vida toda. Eu ainda não li toda a mensagem, mas eu ouso dizer que teu marido não está tão somente confuso, tá? Eu vou te explicar logo mais. Deixa eu continuar lendo a mensagem e já iremos. Tô desesperada, pois o nosso casamento é muito bonito, pois nós não brigamos, não discutimos, não xingamos um ao outro, nós sentamos e conversamos. A mãe dele não aceita nosso casamento. Eita! Começamos aqui a achar um problema. Faço de tudo para ele. Nós estávamos bem essa semana, não íamos nos separar. Mas ele foi mandado embora do serviço. Aí não tem como mais sustentar a casa e moramos de aluguel. E eu não consigo aceitar, pois nossa união sempre foi abençoada por Deus. Ele é um marido maravilhoso, me trata bem, me enche de presente, diz que está se sentindo pressionado. Mas não é eu que estou fazendo isso com ele. Mas ele não me conta quem está fazendo isso com ele. Tá certo. Então vamos lá. O que nós vimos aqui? 6 meses de casamento é um período muito curto. E nós já percebemos alguns problemas. Essa dificuldade de relacionamento com a mãe é algo sério. E aí, diante disso, você na condição de nora deve se perguntar por que ela não aceita. O que acontece? Será que é a forma com que você lida? Será que é a forma com que ela lida com ele? Eles são muito apegados? O que de fato acontece? É importantíssimo que você entenda que é necessário que você tenha um bom relacionamento com a sogra. É necessário que você honre a tua sogra tal qual a tua mãe. Porque a tua sogra é mãe do teu esposo. Então é necessário que tenha esse cuidado. Não dá para nós ignorarmos isso, tá bom? Quando você diz que ele quer abandonar o casamento porque foi mandado embora, deixa eu te falar uma coisa. Aos pouquinhos eu estou percebendo o que é o problema. Eu já começo a perceber que teu esposo, ele é o filhinho da mamãe. E eu vou te falar o porquê. O fato de uma mãe se posicionar na decisão de um filho significa que ela é muito presente nas decisões dele. Muito presente. A ponto de não estar respeitando a nora, de deixar claro que não aceita o casamento. Então significa que ele é muito apegadinho à mãe, né? Ou a mãe apegada a ele. Quando você vê um homem com a capacidade de abrir mão de um casamento, de um compromisso, porque não está tendo condições financeiras, significa que esse homem foi mimado, tá? Ele foi mimado. Ele não está percebendo
as reais necessidades e responsabilidades que ele deveria ter, tá? É o que eu estou percebendo até aqui. Agora, quando você diz que ele está se sentindo pressionado, eu fico pensando qual casamento que não lida com pressão, né? Qual casamento que não lida com pressão? Qual adulto que não lida com pressão? Qual ser humano que não lida com pressão? Então isso não é justificativa. Entretanto, se não for essa questão familiar, do qual teu marido ele é muito apegado à mãe dele, né? Muito preso à mãe dele, ou a mãe dele muito apegada a ele, eu diria para você que teu marido tem essa dificuldade de desenvolvimento de caráter, de personalidade, tá? Quando você disse para mim, inclusive, que ele tem como uma das características que te dá muitos presentes, são 6 meses de casamento. E eu julgo que talvez se no meu casamento eu fosse declarar a quantidade de presentes que eu dei, eu não diria dar muitos presentes. E olha que eu tenho mais de décadas de casado. Agora, 6 meses, aí eu reforço a minha visão acerca da posição da mãe. Porque se ele dá muito presente é porque ele recebe muito presente. Ou ele recebeu, ou recebia, ou está recebendo ainda, tá? Então eu diria para você que basicamente você tem um problema sério a ser resolvido com a tua sogra. Entender que teu marido ainda não amadureceu, ele não cortou o cordão umbilical, ele não cumpriu o que a Bíblia diz de deixar pai e mãe, ele ainda está preso nisso, tá? Então é natural que você tenha algumas dificuldades no teu casamento por causa disso. Dito isso, o que eu recomendo para você? Além de tentar entender melhor essa questão da tua sogra, busque também se colocar à disposição do teu marido para ver como que você pode ajudá-lo nisso. Talvez por agora ele está desempregado e sentindo uma dificuldade de manter o mesmo padrão de vida que vocês levam. É uma boa você mesmo sugerir uma baixa nesse padrão, você se disponibilizar a ajudá-lo naquilo que puder, tá? Então, basicamente seria esse o aconselhamento que eu te dou. Não desista do seu casamento, tá bom? Não faça isso. Vamos lá, o outro. E pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Como eu falei que vocês vão me ajudar nisso, deixa no comentário também o posicionamento de vocês. Talvez vocês estão enxergando algo que eu não enxerguei, tá? E aí vai me ajudar muito e vai ajudar também aos participantes também. Vamos lá, o que diz esse daqui? Bom dia, eu vivi com uma pessoa por 15 anos. Há 4 estou separada. Minha vida mudou muito para melhor. Ele maltratava muito nosso filho psicologicamente. E ele também gostou que o pai saiu de casa, né? O filho. Cadê? Me perdi. Depois disso, me envolvi com uma pessoa comprometida. Isso já faz 3 anos. Ele fala que me ama e que eu mudei a vida dele. Mas aos 2 anos voltei para Cristo. Comecei a ver tudo isso diferente. Me afastei, mas confesso que já tive muitas recaídas. Porque quanto mais eu me afasto, mais ele insiste. Sabe? Por eu gostar dele, vacilo vez ou outra. É difícil porque ele trabalha comigo. Já tentei sair, mas não me alguma coisa. E ele também tentou. Mas não conseguimos, é uma luta diária. Será que o Senhor escutou minhas orações? Ou devido a eu ser desobediente, ele me ignora? Quero muito ouvir a sua opinião e os vídeos têm me ajudado muito. Ótimo, que bom. Fico feliz que nossos vídeos têm lhe ajudado. E vamos sim tentar te ajudar. O que eu percebo? Às vezes é possível sim, conforme diz a Bíblia, que Deus esteja te ignorando. Mas explico. A palavra do Senhor diz assim que Deus não está surdo para que não ouça as tuas orações, mas é os teus pecados que fazem separação entre ti e Ele. Você era casada
e, portanto, uma só carne com seu marido até a morte. Qualquer relacionamento que você tenha, até que um dos dois venha a falecer, quer dizer, depois que você falecer, você não pode ter mais relacionamento, né? Então, até que seu marido venha a falecer, a Bíblia chama isso de adultério, tá? E o fato de ser adultério acaba sendo um pecado. E isso vai fazer separação entre você e Deus. E a menos que a tua oração seja para pedir perdão e forças para abandonar, eu não creio que Deus há de ouvir. Você já está há 2 anos com essa pessoa. E eu vou te dizer uma coisa. 2 anos de uma manutenção de um pecado, o coração vai ficando duro, sabe? Vai ficando muito duro. E eu não sei se, porventura, o pesar maior que você colocou é pelo fato dele ser comprometido e você está ignorando o fato de que você também é comprometida, sabe? Diante disso, esse casamento não é lícito para nenhuma das partes, não é benéfico para nenhuma das partes. Eu até entendo que o seu primeiro casamento, ou melhor, o único casamento, ele não era bom, não estava bom, tá? É sempre importante a conjugação correta desse verbo. Ele não estava bom, porque o casamento ele é muito dinâmico. Há dias que ele está bom, há dias que ele não está bom. E ele sempre pode melhorar ou piorar. Mas fato é que neste momento, o teu casamento não estava bom. E você abriu mão dele, ou seu esposo abriu mão. Enfim, fato é que ou você busca em Deus poder, força, sabedoria para você restaurar esse casamento, ou se não, você fique só, tá? Agora, se afastar desse homem com quem você está se envolvendo é para ontem já, tá? É para ontem. Deve sim buscar se afastar. Faça o que tiver que fazer, mas tem sim que se afastar. Bem, essa foi minha opinião e o conselho que eu estou te dando, né? Foi basicamente isso que você me pediu, então tá lá. Agora vamos lá. Respondido esse, vamos responder mais um? O que vocês acham de nós fazermos 3 por noite? Você acha que 3 ou 5? 3 ou 5? Você vai fazer o seguinte, ó. Eu quero que você deixe nos comentários, tá? Se vocês preferem 3 ou 5. O de hoje eu vou fazer de 3, tá? Mas aí de amanhã em diante eu já vejo o que vocês disseram. E aí ou a gente faz de 3 ou faz de 5. Enfim, eu faço isso o dia todo, tá? Mas não dá para eu gravar o dia todo, tá bom? Então vamos lá. O próximo diz assim. Em 1990, casei e já havia traição por parte dela. Ok. Vamos ver que esse daqui parece ter muitos detalhes. Em 94, ou seja, 4 anos depois que se casaram, nos separamos, pois ela ficava cada vez mais, procurava outros homens. Ok. 4 anos de casado, se separaram. Fiquei 3 anos sozinho e encontrei outra pessoa. Em 98, 4 anos depois da separação, conheci ela e logo ela engravidou. No final de 98 nasceu nosso filho mais velho. Ela foi morar comigo na cidade que eu trabalhava. No ano 2000, nasceu nosso segundo filho. Em 2002, mudamos para Joinville. Em 2013, casamos com celebração e festa. Depois disso, a vida mudou. Em 2016, perdi o emprego e agora, no fim de 2019, ela virou a cabeça. Se apaixonou por um rapaz mais novo e abandonou tudo. Estou orando e clamando ao Senhor pela restauração do meu casamento e família. Mas parece que não muda nada. Devo buscar pela restauração do meu casamento e família? Certo, eu vou deixar essa mensagem aqui para nós ir respondendo por partes, tá? Primeira parte que eu quero responder é essa daqui, ó. Quando você fala restaurar casamento e família, é essa a primeira? Porque segundo a Bíblia, o que acontece? Você, quando se torna uma só carne, vocês estão ligados até a morte.
O adultério não separa, a violência não separa, a agressão psicológica não separa, o repúdio não separa. Mas calma, eu não sou nenhum masoquista aqui. Todas essas atitudes, elas têm ali as suas formas de lidar. Mas eu estou dizendo que nunca deixarão de ser uma só carne. E a Bíblia diz que qualquer que se envolva com outra pessoa comete adultério. Quando você me disse que houve traição dela antes mesmo de casar, aparentemente não foi por isso que vocês terminaram. Pelo que eu percebi, vocês se separaram justamente porque ela lhe abandonou, procurava outros homens. De alguma forma, ela tinha um problema espiritual, um problema carnal muito grave. Porque, pelo que você me diz, não foi nenhuma nem duas traições, foram várias. Mas isso não muda o fato. Pode ter sido 1000, pode ter sido uma. Trata-se de uma traição. Trata-se de um pecado cometido, tá? E ocasionou a separação da tua família, do teu casamento. Tudo que você viveu depois é aquilo que a Bíblia chama de adultério, de um segundo casamento. E aí agora eu vejo que as minhas palavras, agora que a gente está expondo isso, né, no canal, o que acontece? Muitas pessoas que vê o marido largando, indo casar com uma segunda pessoa e prosperando e tudo mais, acha que vai ser mil maravilhas o resto da vida. E eu já falei, eu já li, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando, por exemplo, Provérbios, quando fala que pelo fato da justiça de Deus demorar a ser aplicada, muitos acham que ela não existe. E eu não estou falando que Deus aplicou justiça na sua vida. Mas entenda, um relacionamento que começa com uma pessoa que não conseguiu estabelecer uma família, que não conseguiu perdoar, que não conseguiu ser o eixo principal da casa, na condição de homem, como que você iria estruturar uma outra casa? Percebe? Eu não estou nem falando espiritualmente, eu estou falando questão de lógica. Passou-se algum tempo, amadureceu, cresceu, teve filhos, mas fato é que esse desenvolvimento, que agora sim depende de Deus para isso acontecer, ele não ocorreu. Simples assim, ele não ocorreu. Acabou havendo praticamente a mesma coisa que você passou no primeiro relacionamento. Só que agora, mais de 20 anos depois, você diz assim que ora, que clama ao Senhor, mas parece que não muda nada. Eu concordo contigo. Porque biblicamente não há como haver uma restauração por meio da intervenção de Deus. Porque a Bíblia identifica isso como um adultério, como um pecado. E aí não tem como Deus restaurar isso. Não estou dizendo que amanhã ou depois, pelos seus meios, pelos teus méritos, você não consiga uma reconciliação. Mas uma restauração, não. Talvez quando teu esposo vier a falecer, né? A tua esposa, né? A primeira vier a falecer, porque aí na condição de viúva estaria lícito. Mas ainda isso iria exigir que você se arrependesse dos teus pecados, confessasse a Deus, para que Ele pudesse lhe conceder essa oportunidade de legitimar essa relação, tá bom? E por fim você pergunta, né? Deve buscar pela restauração do meu casamento e família? Não. Se for essa a qual você se refere, não. Se for a primeira, aí eu acredito que sim, tá? Tanto você precisa da graça, quanto a tua primeira mulher precisa, quanto a segunda precisa, quanto os teus filhos precisam. Mas entenda que hoje isso pode ser difícil para você porque se passou anos. Mas é o mesmo pecado cometido 3 anos depois da tua separação. Tá percebendo? A diferença é que ganhou forma, o coração endureceu, virou pedra. Você começou a sentir bem no pecado, você amou o pecado, você desenvolveu-se no pecado. Esse que é a grande dificuldade, tá? Clame a Deus, peça ajuda e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar muito, tá? Ele vai te ajudar demais. Falar uma coisinha para vocês. Às vezes nós vamos fazendo atendimentos e as coisas se repetem muitas das vezes.
Hoje eu li 2 atendimentos aqui e eu tenho certeza que talvez você tenha se identificado. Mas sempre tem alguns detalhes, né, na vida, na história de cada um, que faz com que cada história, cada vida, cada experiência seja única. Então, se porventura você queira também ter um aconselhamento, ter um acompanhamento, acessa, tá, o nosso WhatsApp, vai lá, manualdocasamento.net/WhatsApp, e aí você vai poder mandar a sua mensagem para nós, tá bom? Vamos para a próxima, para a terceira e última, né? Que nós combinamos. Deixa eu ver. Não, apesar que eu estou pensando aqui, ó. Eu estou aqui verificando. Nós já atendemos essa. Essa também. Foram 3, né? É verdade, foram 3 já. Vamos só mais uma? Só mais uma. E aí a gente termina por hoje. Então vamos lá. Olá, bom dia. Sou casada há 18 anos. Me casei muito jovem. Quando me casei, meu esposo já tinha 3 filhos de um relacionamento. Vou já deixar marcado isso daqui, viu? E eu adotei o filho mais velho dele como sendo meu. Vivemos bem até que em 2017 meu marido começou a ficar estranho comigo. Não falava comigo e sempre frio. E quando eu perguntava, ele falava que não era nada. Até que um dia me perguntou se eu estava traindo e se era com o seu irmão. Eu fiquei arrasada, pois nunca traí meu marido. E daí começou meu deserto. Tentei levar ele ao médico, mas aquela dúvida estava corroendo ele. E ele me falou que não me amava mais, que era para eu arrumar outra pessoa e que refizesse a minha vida. Meu mundo caiu, então saí de casa, não porque queria me separar, mas pelo estado dele. Passamos 3 meses separados e comecei a buscar a Deus. Não era convertida, mas Deus nunca me deixou nesses momentos. Não fui para as festas nem nada disso. Minha intenção era buscar a Deus para entender o que estava acontecendo. E um dia me derramei nos pés do Senhor e perguntei a Ele o que estava acontecendo. E enquanto eu orava, Deus me mostrou uma pessoa muito próxima a mim, que tinha feito uma macumba por inveja a mim e ao nosso casamento. No momento em que vi essa pessoa, pedi a Deus que, se Ele me desse uma alegria, que desse 3 a essa pessoa. Então procurei meu marido, ele não queria conversar, mas aceitou e contei para ele no momento. Ele acreditou, daí voltamos, mas durou pouco e em poucos dias ele ficou pior do que estava. Não estava sendo fácil, confessou. Não estava sendo fácil, confesso. Oro sempre a Deus para que Ele me dê discernimento. Toda a nossa vida está amarrada. Não gosto de falar assim, mas infelizmente é assim que está. Ele fala de ir embora, direto. Me trata muito mal e não quer andar comigo. A pessoa que fez isso é a esposa do irmão dele. E o casamento dela também está complicado. Parece que tudo que acontece comigo acontece com ela. Me ajudem em nome de Jesus. Tá bom. Eu vou deixar aqui essa imagem por enquanto. E eu já quero dizer para você o seguinte. Pode sim ter tido macumba. Tá? Não vou dizer que não. Porque de fato existe o poder das trevas para agir em torno disso. Então sim, pode ter tido. Entretanto, o que eu tenho para te dizer? O grande problema de tudo que eu vi foi esse início. Que está marcado aqui, ó. Teu esposo já tinha filhos de um outro relacionamento. Ou seja, ele tinha um outro relacionamento, ele tinha uma família constituída. E assim como eu mencionei no atendimento anterior, Deus une um homem e uma mulher até a morte. A menos que a esposa do teu marido fosse falecida, e eu acredito que não é, caso contrário você chamaria ele de viúvo, né? Seria bem mais fácil, bem mais simples. Esse relacionamento seu
é um adultério, tá? Simples assim. Quando você... Mas vamos lá. Coloquei isso aqui, deixa ali guardadinha essa informação, tá? Caso seu marido seja viúvo, então eu vou dar sequência no atendimento. Quando você diz que uma pessoa próxima, familiar, chega a ponto de fazer macumba, eu não vi nenhuma justificativa para isso, tá? A menos que seja coisas implícitas. Por exemplo, talvez o seu relacionamento com... Deixa eu mudar aqui a tela. Talvez o seu relacionamento com o teu cunhado, o teu relacionamento com a tua cunhada, a maneira com que você lida, como você se porta. Fato é que você arrumou uma inimiga, pelo que você está me dizendo, sabe? Você arrumou uma inimiga. E diante disso, independente da tua conduta dentro do casamento, se está sendo um segundo casamento ou não, enfim, você precisa rever a tua forma de lidar com as pessoas, para que não se desenvolva esse tipo de situação, né? Afinal de contas é muito ruim você ter inimigos, e aparentemente você tem, e muito próximo de você. Então é necessário rever algumas coisas em relação a isso, tá bom? Família, hoje foi o primeiro dia, tá, da Hora da Família, mas todas as noites, sempre que Deus permitir, às 9 horas nós estaremos aqui, tá? E assim, participe, interaja no chat, mande suas opiniões. Eu quero a ajuda de vocês, tá? Então vocês comentem cada casa aqui, hoje foram 4, né? Hoje você comenta aí, diz o que você acha, o que você não acha. Quero a sua ajuda em relação a isso, tá bom? Vai ser muito importante pro canal. E vou te pedir uma coisa, viu? Se você é da família, se você está junto conosco nesse ministério, deixa um like aí no botão, tá? Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo, tá bom? Vamos levar esperança, ajuda a mais pessoas. Afinal de contas, esse é a Hora da Família. Fica com Deus, nos encontramos amanhã, meio-dia, e logo depois, às 9 horas da noite. Até mais, tchau, tchau.